Bom dia, bom dia. Hoje, segunda-feira, mais um dia, uma semana abençoada para mim, para você, para todos nós, para nossas famílias, né? Que venhamos viver aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia, nesta manhã, né? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, como eu estarei todos os dias de julho, em nome de Jesus, né? Esse é o meu propósito, estar aqui com vocês, né? E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal está chegando. Pessoal, hoje é segunda-feira, primeiro dia da semana, né? Então às vezes ainda está se organizando. Muito bom dia, Maria Aline, seja bem-vinda, minha querida e fiel companheira aqui nesses dias, né? Gratidão por você estar aqui. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vamos aguardar mais uns minutinhos para que o Instagram avise mais pessoas que estamos ao vivo e já vamos iniciar. Eu acho esse louvor tão lindo de louvor. Amém. Como Ele é maravilhoso, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu vou orar para a gente iniciar. Eu creio que o Senhor se fará presente. Na verdade, Ele já está, né? Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse dia que alcançamos, pela noite que passamos. Muito obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Muito obrigada, Senhor, porque aqui estou para falar mais de Ti, do Teu amor, da Tua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça. Pai, me conduz segundo a Tua vontade e que me dê sabedoria, Pai, para que a minha boca fale não o que eu quero, não o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam e que o Senhor deseja falar, Pai. Abençoa cada um, meu Pai, que está aqui ao vivo, aos que vão chegar, aos que vão assistir gravado. E abençoa a nossa semana, e que venhamos viver dias extraordinários, e que o Senhor se faça presente em todos eles, porque o Teu sobrenatural é sobre as nossas vidas, meu Pai. Muito obrigada. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Digno de louvor. Agora eu vou ter que abaixar esse som maravilhoso pra gente iniciar o nosso devocional, porque tá alto, eu não vou conseguir falar com esse louvor aqui ao fundo. Chegou um cafezinho maravilhoso aqui pra mim agora. Vocês estão servidos? Cafezinho preto sem açúcar. Muito bom, experimenta. Obrigada, amor. Café do marido ainda, esse é o melhor, né? Bora lá, gente, como Deus é bom. Então, Provérbios 5, nós vamos falar hoje sobre valorize e memorize a sabedoria. Então, Provérbios inteiro deixa muito claro o quanto a sabedoria é importante em nossas vidas, né? Então, do 1 ao 31,
fala sobre sabedoria. É Salomão ensinando e passando aos seus filhos, né? Então vamos lá. Aqui eu vou ler do versículo 1 ao 5. Como eu sempre falo para vocês, eu estou lendo na versão NVI. Se a sua Bíblia não for NVI, não tem problema. Pega um papelzinho, uma caneta, esteja prestes aí, pronto para anotar aquilo que você achar necessário, aquela chave. Depois vai e comente aqui vai ficar gravado, vai lá nos comentários e deixe o que fez sentido para você, qual foi a virada de chave desse capítulo aí na sua vida, tá bom? Então vamos lá, versículo 1. Meu filho, obedeça às minhas palavras e guarde o coração. Os meus mandamentos, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento de seu parente. É forte, né? Para que eles protejam da mulher imoral, da estranha, que com palavras sedutoras a engana. Ontem nós falamos muito sobre isso, né? Da mulher imoral, aqueles lábios doces, as palavras doces que depois se tornam amargas. Então, aqui também ele fala, para que eles protejam da mulher imoral, da estranha, que com palavras sedutoras o engana. Então, isso assim, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. E isso, mulheres, não é só para os homens, tá? É também para nós mulheres, que nós estejamos, com os olhos retos aos nossos esposos, não venhamos desviar para a direita nem para a esquerda, que a gente esteja atenta àquilo que é para agradar ao Senhor, né? Que venhamos fugir da aparência do mal, né? Então, aqui ele diz assim, a sabedoria precisa ser mais do que conhecida. Ele fala que a sabedoria, ela deve ser vista como irmã e o entendimento como parente, né? Então, precisa ser guardada e amada. A gente tem um irmão, a gente guarda e ama. Então, é assim a sabedoria, né? E quando o coração tá cheinho da palavra, que é a palavra de Deus, ele não se deixa levar facilmente pelo engano. Então, que nós venhamos todos os dias nos encher desse alimento que preenche, que sustenta, que nos leva adiante, nos leva à vida eterna com Cristo, né? Então, eu quero que você entenda que você tem nutrido seu coração de palavras de salvação. Mas se você não tem nutrido de palavras de salvação, de palavras que fortalecem, você precisa compreender que tem que ter uma mudança, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Fortalecer a nossa mente, as nossas emoções em Cristo, né? Quando falta a verdade interna, o externo se torna sedutor. Então, assim, porque tem pessoas que elas vão se embolando tanto numa mentira que elas próprias acreditam na mentira, né? Então, vamos ficar atentas quanto a isso, né? Então, guardar a palavra como a pupila dos olhos, que está falando lá no verso 2, revela a centralidade das Escrituras, né? Na preservação espiritual, e é a própria vida que é protegida. Porque, assim, quando a gente fala como a pupila dos olhos, gente, qualquer coisa que vem em direção aos nossos olhos, a gente já fecha os olhos, já põe a mão, é involuntário, né? Então, presta atenção, a sabedoria deve ser guardada dessa maneira, né? Então, vamos lá.
versículos 6 e 9. O início da distração e do descuido, né? Do 6 ao 9. Da janela da minha casa, olhei através da grade. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um rapaz sem juízo, que ia pela rua próxima à esquina da mulher imoral, andando em direção à casa dela. Ao entardecer, quando caía a noite, avançando a escuridão e as trevas. Que triste, né? Ele estava caminhando no caminho da perdição, porque ali só iria trazer prazer momentâneo, depois seria de tristezas, né? Então o erro começou com a escolha ao andar perto da tentação. Isso mostra que antes do pecado acontecer houve distração, né? Então teve distração, teve curiosidade, falta de vigilância. Então que nós estamos o tempo todo atentos e vigilantes, vigiar e orar. Tem pessoas que invertem, falam orar e vigiar, mas a palavra fala é vigiar e orar, né? Então, quantas vezes nós aproximamos de situações, conversas, conteúdos e pessoas que nós sabemos que vão nos desviar, o que a gente tem que fazer? Afastar da aparência do mal. Vigilância é autocuidado espiritual, né? Então, a escuridão aqui, ela é simbólica, né? Ela está falando que as trevas externas refletem a ausência da luz interior. Então, a gente precisa de olhar onde falta temor, sobra vulnerabilidade. Então, que nós estejamos sempre fiéis e tementes a Deus em todo o tempo. Amém? Vamos para do 10 ao 20. O retrato da sedução e das estratégias emocionais. Então veio a mulher ao seu encontro, vestida como prostituta e cheia de astúcia. Ela veio ao encontro, vestida como prostituta e cheia de astúcia. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. O tempo todo está na rua. Ora está nas ruas, ora está nas praças, à espreita em cada esquina. 13. Ela o agarrou e beijou, e sem nenhum pudor lhe disse: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e encontrei você. Cobri a minha cama com lençóis de linho fino do Egito, perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de amor até o amanhecer, vamos desfrutar de carícias. Meu marido não está em casa, partiu em uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e só voltará no dia marcado. Gente, vocês estão prestando atenção? Ela era casada e ela saiu à rua à procura de um amante. E ela foi tão astuciosa que ela deu em cima e convidou a pessoa para ir para casa dela, né? Então, aqui a mulher aqui ela representa o espírito de sedução. Que nós estejamos atentos quando a gente veste uma roupa. A gente deve olhar no espelho e perguntar: Espírito Santo, está te agradando? Está conforme o Senhor agrada? Com essa roupa eu veria Jesus? Né? Então presta atenção nisso.
Quem usa emoção, aparência e espiritualidade e palavras doces para desviar os ingênuos. Olha que forte. Ela foi toda doce, com uma aparência sensual, provavelmente era uma mulher bonita, né? E aí o que ela fez? Desviou o olhar daquela pessoa que estava desapercebida na ingenuidade. Então, ó, vigiar e orar. Então, ela usa até linguagem religiosa, que no verso 14 aqui, ela fala assim que tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Ela é como se ela dissesse assim, olha, eu ainda cuido, eu ouço o Senhor, eu louvo o Senhor, eu sou muito religiosa, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Às vezes vem, ó, um sapatinho de algodão só para confundir, mas no fundo só tem maldade, malícia que vai levar para o caminho do mal, né? E aqui a gente vê assim que a sedução moderna, ela pode vir disfarçadas de carências, de likes, aquela conversa que aparentemente é inofensiva. Exatamente, a gente tem que ficar muito atenta nisso. Então ela vem assim como uma cura emocional, aquela disfarçada sutilmente. Precisamos discernir as intenções além das aparências, porque hoje nós vemos assim milhares de pessoas. Eu estou falando de Jesus, eu estou trazendo cura emocional, eu estou trazendo isso, eu estou trazendo aquilo, e até põe o nome de Jesus, como ela aqui, ó, colocou, dizendo que ela tinha a carne da comunhão dos votos, do sacrifício. Mas nós temos que ter, ó, discernimento e aprender a ler o ambiente, porque ali pode estar um caminho para cair na perdição, né? Então, que estejamos atentos. Então, essa aqui é uma narrativa onde ecoa também a queda, como a queda de Eva, né? O engano começa pela fala. Então, nós temos que tomar muito cuidado ao ouvir, prestar atenção, pedir ao Senhor discernimento, porque através das palavras pode sair palavras de bênção, mas também palavras de mal, né? Depois aqui a gente vê que vai fixando na imaginação, que aí ela fala para ele toda assim, olha, eu preparei a minha casa, minha cama com linho, o cheiro, tudo, e aí ele vai imaginar, nossa, que entende? Então o que nós devemos olhar, ó, está bom demais, essa fugida aparência do mal, e ó, né? Então que venhamos vigiar em todo o tempo. Aqui no versículo 21 e 23 fala o resultado inevitável da sedução. Vai ter um resultado e é inevitável, né? Então, com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Deixa eu ver na outra versão, esse versículo 21 aqui, que eu achei essa palavra tão difícil. Aqui, ó, a tradução da Nova Linguagem de hoje está dizendo assim, ó. Assim ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante lá foi ele com ela, como um boi vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha. Olha que forte, gente. Olha que forte isso. Onde uma flecha atravessa o seu coração. Era como um pássaro que entra em um alçapão sem saber que a sua vida está em perigo.
Meu Deus, como é forte. A gente tem que olhar isso e ver que a Bíblia, ela fala de tudo, de tudo, de tudo. Aqui fala aqui, ó, no 23, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como o pássaro que salta para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida, na nova versão de hoje. Então, assim, tem a tradução de hoje, amanhã eu vou fazer na NTLH lá, porque ela tem versículos mais, palavras mais habituais nos dias de hoje, né? Então, aqui o que a gente vê, né? O jovem não percebe a destruição que vem junto com o prazer momentâneo. Então, nós temos que estar sempre orientando os nossos filhos e nós também vigiarmos o tempo todo, né? Os nossos esposos, porque tudo que parece liberdade, mas termina em prisão, pode terminar em prisão. Então, é uma falsa liberdade, né? Aqui ele é comparado como um animal sendo conduzido à morte. E essa morte, às vezes não vai ser uma morte física, mas uma morte espiritual, que vai levar à eternidade de tristeza e de sofrimento. Então, que nós estejamos, atentos, né? Então, quantas vezes nós somos levados a emoções passageiras, buscando alívios ou aceitação, e colhemos dor, é dor que colhe, né? Então, o Espírito Santo nos alerta antes. A gente tem que estar o tempo todo com os ouvidos abertos ao que o Espírito Santo de Deus está falando. O que nós temos que fazer? Ouvir e obedecer. Porque o tempo todo ele fala ao nosso coração, aos nossos ouvidos, ele fala através de várias maneiras. Nós é que muitas vezes ficamos desapercebidos e não entendemos a maneira que Deus está falando, né? Então aqui a gente vê que a falta de temor ao Senhor leva à morte espiritual. Então é uma entrega voluntária ao engano que nos separa do propósito divino. Então que estejamos, sempre de ouvidos abertos. Vamos para o versículo 24 ao 27, né? Que fala, aqui é uma exortação final, que diz, fuja e viva. Se você fugir da aparência do mal, você vai permanecer vivo, vai permanecer em Cristo, porque Deus é vida, né? Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no 24, agora, pois, meu filho, ouça-me, atente para as palavras da minha boca, não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dela. Não ande vagueando por essas veredas, né? Por esses caminhos. Muitos foram os feridos por ela, numerosos os que matou. A casa dela é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Gente, que triste. Pensou uma pessoa ser comparada assim? Nossa, isso para mim é uma visão demoníaca, é muito triste, né? Então aqui a gente vê que Salomão, ele termina com um grito de alerta para os filhos. Fuja, corra da aparência do mal, não flerte com o erro, não ache não ache que com você será diferente, porque às vezes a gente pensa assim, não, mas isso aconteceu com fulano, eu sou mais esperto, comigo não vai acontecer. A aparência do mal, ela vem disfarçada, né? Então, que estejamos a todo tempo atentos. E muitas vezes, assim, a gente vê muitas vidas, muitas pessoas, a gente vê casamentos, ministérios que já foram destruídos por pequenas conexões emocionais, exatamente. Escolha a vida, escolha a verdade, escolha a sabedoria, né? Então a gente vê aqui que a sabedoria, ela não é passiva, ela exige ação, fugir da aparência do mal, até
Em 1 Tessalonicenses 5:22 diz, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. 5:22. A gente tem que fugir da aparência do mal, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Abstende-vos de toda aparência do mal. O que é abstende? Foge de toda aparência do mal. O mal só vai te trazer decepção, tristeza e caminho para a morte, né? Então, a gente vê aqui em todo o capítulo 7 que o coração que se entrega à sabedoria, ao amor de Deus, ao caminho da vida, né? Ao caminho das coisas que são corretas aos olhos do Senhor, ele vive e ele entrega, né, a liberdade, a perseverança, o amor, a bondade, né? Aqui a gente vê que não é um alerta apenas contra o adultério físico, mas também é o adultério espiritual, né? Então a gente tem que ficar atenta a isso, é um chamado ao discernimento, a pureza interior, a vigilância emocional e espiritual, né? Aquilo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, está moldando a nossa alma, né? Então, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido que está moldando em mim, né? Vamos ficar atentos. O que você ouve e alimenta, você vai começar a viver. O que você guarda no seu coração vai tornar, direção, tá bom? Então, que guardamos, que ouvimos e que vejamos coisas produtivas, né? Então, eu quero deixar para vocês aplicações para hoje, aplicações diárias. Se você está com a caneta, um papel, quiser anotar, é muito importante. Hoje eu vou deixar 4 aplicações diárias, ok? A primeira, vamos lá? Examine suas conversas, redes sociais e pensamentos. Há brechas por engano? Então, eu não estou te acusando, ninguém está te acusando. Aqui é só uma sugestão para você se autoavaliar. Assim como lá em Coríntios diz, examine o homem a si mesmo, né? Então, quando a Bíblia fala o homem, é o todo, o homem é a mulher. Então, cada um examine a si mesmo, né? 2, alimente-se da palavra de Jesus, né? E memorize princípios, coisas boas, que eles serão escudo no dia do mal. Ele vai nos ajudar. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela é o nosso escudo, a nossa arma, a nossa espada, né? Então, ore por discernimento, é o 3. Ore por discernimento por você e por sua família. Ensine seus filhos sobre seduções emocionais. Isso. Que eles estejam atentos. A gente vê muito hoje nesses joguinhos aí, muitos homens adultos, pedófilos, disfarçados de criança e que vêm como amiguinhos. Às vezes os filhos, as crianças, elas estão carentes de um amigo, de conversar, porque o pai e a mãe às vezes está tão ocupado, tão cheio de coisas para fazer, trabalha muito e às vezes não tem um tempo de qualidade com os filhos. E aí os filhos vão encontrar esse refúgio lá no jogo. Por quê? Porque vem um adulto disfarçado de criança e vai acabando a seduzir para um caminho de perdição, de destruição. Então, que nós estejamos atentos com isso, né? 4. Se houver queda, arrependa-se, confesse e volte à luz. A graça ainda está disponível. Porque assim,
O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, que você se autoavalie, que eu também, que nós, venhamos a nos autoavaliar, a gente olhar e entender o que está de errado. Eu percebi, eu entendi, Senhor, me perdoa. Me perdoe. Jesus, ele diz assim, vá e não peques mais. Então, que nós estejamos atentos, a gente peça perdão e a gente caminhe na retidão, porque não adianta também a gente vai, hoje eu peço perdão, amanhã eu vou e faço de novo a mesma coisa, eu falo assim, não, Deus perdoa, aí eu vou e faço de novo, não, Deus perdoa, e aí é um caminho ruim. Então, se autoavalie sobre isso, preste atenção em tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que venha afastar de nós, Então, por hoje é só, já são agora 7h36, muitos vão para o trabalho, entre as 8 horas, então eu desejo para você uma segunda-feira muito abençoada, uma semana produtiva, que a presença do Senhor se faça real em cada detalhe da sua vida, em cada detalhe das nossas vidas. Eu digo para você que Deus, ele é bom o tempo todo e que o tempo todo ele está pronto a nos ouvir. Então hoje, separe um momentinho do seu dia para que você possa se relacionar com o papai, se relacionar. Quando venhamos a orar, que a gente peça a ele para que ele nos conduza. Esses dias eu ouvi uma palavra, um pastor dizendo que a gente deve sempre fazer uma oração. Senhor, me apresenta os teus amigos, eu quero ser amiga dos teus amigos. Então, que você ore assim, para que não venhamos desviar do caminho que o Senhor tem para nós, Então, por hoje é só. Para você que está chegando agora, eu vou deixar gravado. Você vai poder voltar lá no feed e assistir. Gratidão, gratidão a cada um que está aqui, a cada um que esteve, aos que vão assistir gravado. Eu vou agora orar e nós iremos encerrar e que vamos ter uma semana cheinha da presença do papai. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, meu Pai, pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Eu te peço, ó Espírito Santo, nos conduz a estar no centro da tua vontade, nos desvia, ó Pai, da aparência do mal, daquilo que não te agrada, de tudo que não provém de ti, meu Senhor. Guarda minha vida, a vida dos meus filhos, meus familiares, assim também a vida de cada um que está aqui, que esteve ou que vai estar. Vigia, Senhor, Pai, que nós estejamos vigilantes, ó Pai, que o teu guarda, os teus anjos nos vigiem para que nós não possamos cair na aparência do mal, nas ciladas, ó Pai, que nós estejamos de ouvidos abertos e atentos àquilo que o Espírito Santo está nos falando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada. Gratidão, gratidão. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até amanhã, às 7 horas da manhã, com o devocional de Provérbios 8. Deus abençoe. Fiquem com Deus.